Olá, eu sou Facundo Albornoz, sou perito grafotécnico, grafoterapeuta y perito criminal y forense. Me acompañen en mi entrevista en Uvas y Personalidades con João Farrapa y nos estamos viendo. Ok, aqui estamos para mais um Uvas e Personalidades. Hoje vamos falar de uma coisa diferenciada. Hoje temos aqui o Facul, argentino, tá? Mas ele, numa breve experiência aqui no Brasil, deu uma reviravolta e está num posto bem adequado para a perícia criminal, que é muito requisitada na especialidade dele. Vamos falar da especialidade dele de perícia criminal. Facul, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Para quem não te conhece e te vai conhecer, quem é Facul? Eu sou Facundo Albornoz, eu sou perito criminal, sou perito grafotécnico também, grafólogo e grafoterapeuta também. Ok. Diz-me uma coisa, o que é que o grafoterapeuta faz? Diz-me uma coisa, a priori, tu consegues definir a personalidade da pessoa que escreve, no caso, que assina um documento, mas tem toda uma especialidade por trás. Tens um custo de quanto tempo para chegares ao término dessa especialidade? Então, no mínimo na grafotécnica, porque a grafologia, a grafotécnica e a grafoterapia são três pilares do mesmo conceito, como podemos dizer, né? A grafotécnica, no mínimo, exige 2 anos de estudo com complementação de estudos de carga horária, né? Isso sempre ajuda, estudos complementares de carga horária sempre ajuda a enriquecer o currículo, né? Depois, a grafologia estuda a ideia expressada da letra com respeito à personalidade e ao status da pessoa no momento, né? Daí a grafoterapia seria um conjunto de todas estas ideias para ajudar a pessoa a identificar isso mesmo, né? Aquelas travas, aquelas coisas que talvez nem conhece de si mesmo e ajudá-lo, né? A, primeiro que nada, identificar, aceitar e autocuidado, né? Tentar melhorar. Tu és um filtro, então. Podes dizer que tu tens uma especialidade de um filtro que, de alguma forma, podes ajudar a pessoa a partir do momento em que vês a letra dela. Mas tens uma parte mais séria, que é o criminal. O que é que isso define num estudo criminal, a letra? Há um bilhete, a gente geralmente vê nos filmes aquela questão de a sinalética. Há aquela questão que o assassino ou aquela pessoa homicida gosta do panache, gosta daquele estilo de criar mistério, mas a letra vai identificá-lo. Tu estás formado nessa área, correto? Estou. Como é que é filtrar essas personalidades enquanto estudas? Porque eles deram-te algum exemplo. Claro, o grafólogo tem que aprender desde sua primeira ideia no começo do estudo, a ter como intuito o tempo todo a imparcialidade, sabe? A gente filtra aquela personalidade, conhece e sabe o nível de podemos dizer, perturbação que a pessoa tem para cometer aqueles atos, mas temos que ter em conta sempre que é só uma identificação de personalidade, não é para a gente julgar ou absorver aquele estudo concebido, né? E como é que tu consegues? Assim, foi um estudo de quantos anos? No mínimo 2 anos. 2 anos. E ainda tem mais anos de estudos complementares de carga horária. Ou seja, tu és um estrangeiro. No Brasil já houve essa questão de dificuldade não, aparentemente com a tua especialidade, claro, de estás a assimilar uma especialidade forense, podemos dizer isso, e outro idioma, é isso que eu ia dizer, assim, portanto, a priori já tens um handicap bem próximo e fácil. Já tens uma predisposição para te facilitar essa especialização. Durante o estudo, qual foi uma situação mais diferenciada que eles te puseram à frente, num caso real? É possível que eles tenham posto. Podes contar um caso real, não citando nomes, mas um caso real para vocês fazerem esse teste? Posso. Podemos falar um caso popular que acontece muito hoje em dia, que não se fala muito, na verdade, que é dentro do círculo familiar. Alguns familiares têm o hábito de assinar pelos avós, pelos pais, dependendo do nível de escolaridade, dependendo da dificuldade de escrita, já
senil, que a gente chama quando tem uma idade já avançada, né? As pessoas, lamentavelmente, às vezes se aproveitam daquele conhecimento de, como que se diz, de equilíbrio psicossomático, né? A pessoa consegue calcar aquela ideia psicossomática da pessoa porque já tem o hábito de praticá-lo, né? Daí vem o falseário, daí que começa a pequena ideia do falseário, sabe? Começar a assinar pequenas coisas até chegar a assinar empréstimos, cheques, que é o mais comum hoje em dia, né? O que trata a grafotécnica em si e a criminal também. Outros casos também, tem muitos casos no que a pessoa se faz passar, por assim falar, por vamos falar, um João que mora no Ceará, sabe? Traz todos os documentos através de um grande trabalho do falsário investigativo, mas ele tem até um 70% de probabilidade de acertar até o perfil da pessoa, sabe? Veja que o nível do falsário hoje em dia está muito alto, mas, como sempre, o perito tem que se manter mínimo uns 5 passos na frente, sabendo de antemano já as táticas, por assim falar, que eles utilizam, né? Por isso, o mais comum hoje em dia é as assinaturas feitas pelo próprio círculo familiar ou a investigação do falsário de copiar todo o perfil da pessoa para depois poder aceder a uma assinatura padrão dela e trabalhar o hábito gráfico dela, né? Agora uma pergunta, é assim, na atualidade muitas vezes usam a assinatura digital, claro. Tá? Mas muito documento ainda não vai ser, digamos assim, digitalizado, tá? Precisamos ainda do papel e caneta. Exatamente, ou seja, o toque pessoal vai sempre existir. Durante o teu período de estudo, como é que tem sido a evolução? A escola ou a formação que te deram, tu notaste uma evolução aparente ou achas que ainda estão a caminhar para essa evolução, para de alguma forma filtrar essa assinatura digital? O que é que tu sentiste? Então, isso que estava dizendo sobre o perito se adiantar aos passos que vêm, né? Está acontecendo assim agora. Temos aquela assinatura digital que certifica teu documento, né? Que é um registro nacional, né? Você vai aceder àquela informação, vai poder verificar, mas ninguém sabe quem está detrás disso, sabe? Daí que vem o trabalho também criminalístico do perito na investigação, na verdade, né? Ou seja, tens uma segunda fase que tem a parte da informática, ou seja, tem o software que vai fazer um segundo filtro. Por isso que é muito importante a complementação de estudos, ainda hoje em dia, que é todo virtual e todo através de computadores e celulares, né? O que está acontecendo hoje em dia? Temos o famoso scanner de PDF, temos as diferentes impressões que podemos aceder, e o perito, lamentavelmente, às vezes tem que se limitar ao acesso de uma assinatura escaneada e enviada para ele digitalizada, o que muitas vezes degrada ou deprecia, podemos dizer melhor, a assinatura em si, né? A assinatura em si, que às vezes precisamos do grafismo, né, natural da pessoa própria, mas não temos, às vezes, muitas oportunidades de aceder a isso. Então a gente recorre a ferramenta tecnológica que está acompanhando, que é essa resposta que você precisava. Graças a Deus, a tecnologia está encaminhada de mão com a perícia grafotécnica, criminal, forense. Está se adaptando muito bem, porque a gente hoje em dia temos teleconferências, né? Onde eu posso fazer uma coleta de assinatura virtual, todo mundo gravando o que está acontecendo, e logo isso vem físico, através do correio, que é outra ferramenta que a gente utiliza muito também. O correio é uma grande parceria do perito, porque podemos, através do SEDEX ou qualquer correio do município, né, aceder ao pedido para o juízo, né, o pedido do documento físico através do correio, sabe? É uma grande ferramenta. Ou seja, temos aqui um universo que eu já estive a fazer uma brincadeira com ele em relação à questão do vinho, tá? Ou seja, como eu identifico a personalidade das uvas perante a personalidade do meu entrevistado, ele de alguma forma fez o mesmo teste comigo pelo grafismo da minha assinatura. Lá está, sou um sociopata, tá? Cuidado, tá? Sou um sociopata, tá? Não, mas não vou preso, está tudo tranquilo, tá? Mas de alguma forma nós temos esta diversidade, tipo camaleão. Nós vamos falar do David Bowie, que era o dito camaleão, mas de alguma forma nós temos uma capacidade
acima da média de adaptação a novos ambientes. Isto é a especialidade dele, ou seja, argentino, está no Brasil, idioma totalmente diferente, gramática diferenciada e é grafólogo forense. Nos testes na faculdade, qual foi a receptividade dos professores ao verem um estrangeiro, tá, perante essa especialidade? Qual foi o feedback dos professores? Eu não sei se teve muita sorte de ter aqueles professores especificamente, mas eu fui muito bem recebido no país. Para começar, o Brasil é um país muito acolhedor. É claro que temos aquele porcentagem do povo que quer ser dono do país, coisa que é impossível porque é muito grande e diversificado em toda a sua história, né? Mas eles são muito queridos, sabe? O outro dia, por exemplo, vou dar um exemplo para que você entenda. Eu estava precisando terminar o e-mail do aceite de intimação, que me chamaram para uma perícia, e a proposta de honorários, que seria o valor do meu serviço, né? Daí eu estava com uma dúvida gigante, daí o professor, mandei uma mensagem para ele, menos de 2 minutos depois, ele me ligou e me falou, estou à disposição. E ficou ali 1 hora, fazendo junto comigo o laudo, preparando o e-mail, tudo certinho, e me senti muito acolhido, principalmente pela paciência dos professores e seriedade, né? E transparência na competência. Transparência, exatamente. Okay. Isto eu também senti quando vim para o Brasil. Eu lá estava, através destes pequenos, grandes exemplos, nós vemos como é que é o verdadeiro Brasil, que eu já disse que queria mostrar lá para fora. Há muitas comunidades a nos verem, tá? A Argentina também vai ver, Peru vai ver, tá? Vai haver aqui o Facul. E é assim, uma das situações que eu quero demonstrar uma vez mais é estas questões. Há uma aptidão de faculdade, há uma aptidão profissional, há uma aptidão académica que não é vista, tá, lá fora, que o Brasil tem. Argentino, português, eu assimilei à minha maneira, ele assimilou à maneira dele. Nós temos essa oportunidade, é um país de oportunidade. Aproveita, vejam estas pequenas peças, de alguma forma, estão aqui para valorizar o Brasil, tá, perante os estrangeiros. Vejam uma perspectiva diferente, o que é que nós também queremos mostrar e apoiar e participar da sociedade brasileira. Um elemento, um jovem que quer inserir ou caminhar os teus passos nessa especialidade, o que é que tu aconselhas? Primeiro que nada, paciência contigo mesmo, né? Porque a grafologia é o primeiro que oferece e obriga praticamente. Quando a gente fala obrigar, a gente se obrigar a fazer alguma coisa, exigência, não é? Parece uma exigência, mas é só um tabu da palavra, porque na verdade a gente precisa muito se conhecer primeiramente antes de pensar de entrar na grafologia. Porque em todo estudo grafológico, o primeiro que eles vão falar é conheça a ti mesmo, porque você precisa interpretar a ideia do outro a partir de seu pensamento, seu sentimento e sua reação a isso, né? Você não pode não saber como você está hoje, como é a sua letra, o que quer dizer aquilo, como que está hoje você através da interpretação da sua letra, porque eu preciso estar aberto, sabe? Eu preciso ter o poder de estar aberto a interpretar o outro, a aceitar o outro, a ser empático com o outro, o tempo todo, sem julgamento, sem prévio julgamento, tipo, nem pré nem pós-julgamento, nunca. Estou só aberto para interpretar você e te mostrar, dar um feedback, né? Te mostrar o que você poderia melhorar para o teu bem-estar próprio, né? Tua paz, teu equilíbrio, por assim falar. E temos aqui o Malbec. Não é de Mendoza, Malbec. mas ele está aqui. Mas ele Não, está aqui no... é só de Buenos Aires, Malbec de Mendoza, mas recomendo muito. Mas Buenos Aires, mas lá está, Di Malo, falei já de Malo, 70% da porção da Di Malo é consumida somente em Buenos Aires, mas ele já deve saber isso. Facul, agora para finalizar, eu quero que digas exatamente quem é o Facul. Tu és um perito criminal, estás a caminhar agora no mundo, no lado escuro da força, tá? No dark side of the force. O que é que as pessoas vão ler nos teus olhos? Acolhimento. 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 Eu já sou de uma família grande, sou o irmão mais velho de uma família grande, então, por assim falar, entre aspas, tenho a capacidade de acolher o outro, sabe? E a gente às vezes gosta disso, sabe? E então, a grafologia permite que você se conheça num nível tão alto, por assim falar, ou tão profundo, melhor dito, que você quer que tudo esteja em harmonia,
sabe? Quando você sente que está conseguindo, porque não é que a gente de um dia para outro, só por começar a estudar grafologia, que você já vira um deus, né? O primeiro que oferece é isso, né? O insight para você conseguir aquela consciência de que você quer estar em harmonia. Está entendendo a ideia? Sim. É como aquele impulso, sabe, a querer deixar tudo fluir, né? Quando você tem aquele sentimento, você quer isso para todos. Então você gera o acolhimento, porque você deixa os outros virem até o passo, né, ou a tua pisada, para se encaminhar em algo bom, praticamente, porque a grafologia é tudo de bom. É um estudo que vai analisar você profundamente, desde sua psique, seu emocional, sua cultura, tudo. Mas nunca vai te julgar, sempre vai te dizer, isto é o que você é, isto é o que você precisa. Estás no ramo criminal, mas também estás num campo terapêutico. Claro, exatamente. Então, veja como o lado criminal vai dar uma resolução concreta científica. A terapia, vamos procurar ajudar de uma maneira mais íntima, mais social, humana, né? Mais informal, por assim falar. Daí isso vai permitir ao outro, isso é o primeiro que tem que procurar o grafólogo, né? O outro tem que se sentir à vontade, sabe? Ter um momento de reflexão com o que está vendo, com o que está fazendo, para depois entender e reinterpretar a si mesmo no feedback, né? O Falcão vai ter no canal do YouTube vários exemplos e fazer mini cursos para explicar de alguma forma onde vocês podem aplicar e de alguma forma tratar através da terapia, da explicação dele, da grafologia, que os primeiros passos são os pequenos passos que ele irá explicar para a pessoa que se conheça melhor. Conheçam-se a si mesmos antes de alguma forma, antes de julgarem os outros. Nós muitas vezes somos julgados, muitas vezes somos exemplos para muita gente, de uma forma bem discreta, e é desta forma, com o Falcão e com mais um perito criminal aí a dar os primeiros passos, vamos ouvir falar muito dele, tá? Futuramente temos aqui umas receitas, tá? Um combo de situações que posso-vos garantir que vamos a falar muitas vezes do Falcão. Falcão, obrigado por teres vindo a Uvas, tá? As redes sociais dele vão passar aqui no rodapé, tá? Entrem em contacto, vejam o que é que ele está a fazer, como eu costumo dizer, vai fazer muito estrago. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Ok, João Gaspar Rapa do Uvas e Personalidades, aqui neste ambiente para fazer a seguinte proposta. Através do Uvas e Personalidades, através da Chameleon Travel Shop, vocês têm o desconto de 5%, tá, no pacote para o sul de França. Acedam aqui este QR Code que está do lado,
vejam o itinerário e uma das coisas que eu vos posso propor é um acompanhamento bem diferenciado. Vão ter um atendimento VIP, chefe particular, a recepção privada e um comportamento como se fosse uma estrela de cinema. E quiçá vocês possam encontrar alguém nesse tour que a Chameleon Travel Shop vos propõe. Acedam a este QR Code, vejam o que uvas e personalidades pode oferecer, acessem pelo QR Code, vejam aquilo que nós propomos. Venham daí, pela Chameleon Travel Shop ao sul de França. Venham daí. To feel alive, wishing time would drift so slowly in and out of loving you. My thoughts are tangled up inside. I know I told myself to take a hold, never let you go so long, cause I could be the one to fold. So here I'm hanging on, and so I'm probably wrong. I am gonna need you to tell me, baby, we are done. Eu vou explicar para eles agora, pode começar a traduzir. Esse daqui é o bolinho de feijão. Ele é feito pelo chefe Luiz. Desculpa, acho que eu cortei a sua. Ele é um bolinho de feijão feito pelo chefe Luiz. É o dono do estabelecimento. Então, o sommelier João, ele vai demonstrar como que eles vão degustar o bolinho a partir de agora. Se eles têm alguma dúvida, se eles querem algum serviço de alguma médica, alguma atendente, querem conversar depois com a gerência ou com o dono do estabelecimento. Eles vieram. Tá me ouvindo? Memoriza. Tá, calma. Memorizar, né? Memoriza sobre. E o vinho fica muito vigoroso, ou seja, faz um casamento que é a harmonização. Exatamente. Vamos equilibrar. Agora só falta o vinho. O vinho. Mineralidade. Não é pimenta, mas essa mineralidade que fica na língua está aí. É a mineralidade da terra que passa para a uva. E esses tons de pimenta vão estar no vinho. Agora façam a experiência. Tira a sugestão. Decidir. Vira tudo só para pensar. Achando tudo. Sente aqui. Consigo deixar aí? No final, aquela picância, é mineralidade. Achou? Um pouquinho ardente, assim como álcool. E vem o picante, fica aqui. Fica aquele ardorzinho, correto? Isso tem a ver com a mineralidade. Os minerais que a uva suga da terra, quanto mais luxuoso for, mais mineral é a uva. Mais perto ao terreno tiver, mais forte é a uva. Acharam? Acharam? Então, agora o desafio é esse. Para quebrar os tabus do vinho, é imaginar um prato. Memorizem esse sabor. Tá? Então o desafio é, vocês vão tentar identificar
esse ponto. Memorizem o sabor. Tá? Não precisem encher, é só a ponta do dedo. Tá? É só para memorizar o sabor. Tá? Façam conta. A senhora não vai beber, não vai dizer. Mas não é. A Filoxera arrasou com as vinhas todas, mas eu posteriormente, mas eu vou puxar a caminhonete para ela existir. E aí? Na falta de um. Ó. Isto é o coração do vinho, como eles chamam. A outra, a Sauvignon também. Também. Este é o Sauvignon, que é mais O limpo. Carminelli. Esse vai ser mais escuro. Quer pôr esse? Esse é mais escuro, que é mais denso. Podem inverter, podem inclinar-se. Inclinei. A auréola. Esse é o coração do vinho, como eles chamam. É mais escuro. Supostamente. É mais denso. Só que o outro é mais claro, né? Se a gente colocar, vamos pôr do lado do outro aqui, peraí, ó. Isso? Olha a cor. Mais claro e mais escuro. Pela densidade do tanino. Não, esse. Não, Esse mais claro e este é mais escuro. Mais compacto. Ah, mais escuro, né? Vês a diferença? Coração do vinho. Tá dando essa oportunidade de conhecimento e nos estabelecimentos também inserindo o pessoal no lado sul. Vocês são super-heróis. Vocês têm sido mais importantes. Foi uma parceria tripla, né? Daqui da casa. Também, né? O seu Luiz? Não, ele é Luiz. Quero agradecer aqui, né, ao Luiz também, tá? Todas as meninas aí que se dispuseram, né, tá até mais tarde no seu horário aqui conosco, auxiliando aqui, né, a comunidade. E vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Ok, e então uvas e personalidades aqui com mais uma curiosidade. Hoje vamos falar de uma uva, a Merlot. Merlot. Consta que a referência a esse nome, Merlot, tem a ver com o pássaro que andava de volta dela, tá, devido à sua maturidade ou amadurecimento, e a parte doce que a puxava a curiosidade e o apetite dos pássaros. O pássaro, um dos pássaros que em França, que esta casta era mais conhecida, era o Melrot, ou Melrot, tá? O que de alguma forma consta que os produtores destas vinhas puseram o nome a essa casta exatamente pela proeminência e a incidência desses pássaros andarem a comer essas uvas que, quando maduras, puxavam muita atenção. Mas lá está, esta situação veio-se a desenvolver e ficou o nome para todo o sempre. Então, vejam lá, mais uma história, mais uma curiosidade, que de alguma forma são situações que, como eu costumo dizer, nada do que foi passado não é atual e é sempre uma história contemporânea. Então, sigam-me no YouTube, lá está, Uvas e Personalidades, inscrevam-se, é gratuito, e lá está, vem mais uma história e não percam o próximo episódio. Venham daí.